Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Luana Lemos, sou psicóloga e esse canal é dedicado a contribuir para o desenvolvimento humano em todas as fases da vida. O vídeo de hoje é a continuação de uma série de 3 vídeos que começou na semana passada, falando da formação dos 3 sistemas que formam o ser humano, no âmbito do pensar, sentir e querer. O pensar a gente já falou na semana passada, que é como sistema neurosensorial, o sentir que a gente vai falar hoje com o sistema rítmico e o querer que a gente vai falar na semana que vem, que é o sistema metabólico motor. É importante a gente saber que o que é o sistema rítmico? É formado pela circulação sanguínea e pela respiração. Então, o sistema rítmico ele vai estar relacionado com todo esse processo de polarização do ser humano. Então, tudo que está relacionado com a regulação de quente, frio, externo e interno, né? A percepção do mundo externo e a internalização disso. Então, os processos de gostar ou não gostar, de estar simpático ou antipático a alguma coisa. Então, todo o processo de recebimento e reação que a gente tem em qualquer circunstância da vida, seja física, seja biológica ou emocional, está sendo passado por esse sistema rítmico. Por isso que ele tem essa característica de realmente estar regulando, polarizando. O sentir, o sentimento das coisas está totalmente ligado com o processo de regulação. Pelo sentimento que a gente regula tudo que entra no nosso corpo, tudo que entra na nossa consciência ou na nossa inconsciência, como se o sistema rítmico filtrasse tudo que entra ou que sai. Quando a gente tem uma reação de antipatia, por exemplo, a alguma coisa, essa reação de rechaçamento, de não quero, isso é o sistema rítmico reagindo, colocando um limite para você. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer entender melhor como regular, como equilibrar todos os seus processos de pensamento, sentimentos, equilíbrio do corpo, alma e espírito, então não deixa de dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esses 2 processos de respiração e circulação sanguínea que faz esse movimento de polarização. A formação das nossas habilidades acontece na nossa fase de 7 a 14 anos, quando a gente está formando o nosso sistema rítmico, quando a gente está equilibrando as nossas emoções, processando essas emoções. Se você já é adulto, passou por essa fase, e se você tem criança em casa que está passando por essa fase, não só em casa, mas como educador também, é importante você estar atento ao que você está trazendo de beleza para essa formação humana e você lembrar o que você tinha de beleza nessa fase. É a contemplação da beleza do mundo, prazer de viver, as relações afetivas, né? Então, uma educação que esteja relacionada com encantamento, com prazer, com afetividade, proporciona um desenvolvimento saudável nessa fase. E uma das coisas que mais contribui para essa formação é o contato com as artes e com imagens do mundo, né? Então, as artes, elas trazem essa ligação direta com a emoção. Pinturas por meio de música, de teatro. Então, qualquer relacionamento que o indivíduo tiver com artes, né? Qualquer formação artística, trabalhos manuais também, pode estar contribuindo para essa formação saudável do sentir. Quando a pessoa já está adulta e ela vai recordar desse processo, como que foi essa educação durante todo o seu processo de formação, mas principalmente nessa faixa etária dos 7 ao 14, que referências você tinha do mundo adulto? Quais eram os afetos que essas pessoas tinham com você? Eram figuras que passavam autoridade respeitável para você? Se você teve contato ou não com as artes, né? Então isso tudo é importante você estar recordando para você poder
ter um processo de autoeducação hoje na vida adulta. Uma coisa muito legal de fazer é lembrar como que eram seus professores nessa época, matérias que você gostava, o que você despertava de interesse nessa época, você conseguiu explorar o que você tinha de talentos, de habilidades, de afinidades, né? Então tudo isso são processos que são importantes de serem recordados sobre essa fase. Se você construiu uma imagem bela do mundo, que imagem foi essa que você construiu do mundo? Como que você contemplava esse mundo que estava ao seu redor? Que normas, que conceitos que foram formados dentro de você para essa faixa etária? Se aconteceu, esse processo todo foi de forma desequilibrada, então se você não teve uma formação afetuosa, se você teve conceitos muito rígidos, normas muito rígidas, que não traziam a percepção dessa beleza do mundo, as normas nessa fase precisam ser passadas para a pessoa de forma muito genuína. E se isso não acontece, você causa fragilidades, dificuldades da pessoa de lidar com seus próprios sentimentos, dificuldades de respeitar o ritmo interno e o ritmo externo, de conseguir fazer essa polarização desse processo de ritmo, e pode provocar enfermidades como, por exemplo, infartos, asmas que existiam na infância podem voltar com muita força nessa fase, hipertensão. Então tudo que tem uma relação com esse processo de relacionamento com o seu corpo e o mundo externo pode se prejudicar. E percebe que existe um desequilíbrio, um desajuste disso? Uma coisa interessante é você perceber o seu ritmo, como você recebe as informações do mundo externo, como você processa isso, equilibrar isso com, por exemplo, exercícios de respiração, de contemplação, né, meditações contemplativas, né, então parar todos os dias e observar o pôr do sol, por exemplo, é um exercício de contemplação sem julgamento, simplesmente olhar para um evento natural acontecendo. Isso é uma forma de você estar equilibrando esse sistema rítmico. Além desse processo de respiração e contemplação do mundo, ter contato com as artes. Então você pode, por exemplo, estar aprendendo pinturas, desenhos, criatividade em geral, né? Então escrita, poemas, poesias. Você pode estar aprendendo a tocar um instrumento também, ou você tá entrando em contato cada vez mais com a música, resgatando músicas que você gosta. Tenta lembrar das músicas que você ouvia nessa fase da infância, que tinha dentro da sua casa, que referências musicais você tinha. Para as crianças é legal também você tá trazendo essa contemplação da beleza do mundo. Isso vem muito em formas de imagens. Então, histórias, contos, mitos e lendas são formas de você estar trazendo essas imagens no âmbito do sentir da criança, não tendo uma explicação muito pensamental para a criança, mas sim em formas de imagens subjetivas, né, que ela vai estar acessando por outra via que não seja a total consciente. Além disso, vai estar trazendo referências de heróis, de biografias, né, então essa é uma fase muito importante para estar entrando em contato com grandes biografias que tiveram no mundo. Acessar a criança pelo mais sublime, pelo mais sutil, é muito sensível nessa fase e é importante a gente estar acessando ela por essa sensibilidade, por essa sutileza. Isso não é fácil de fazer, porque muitas vezes a gente vai entrando no automático e a criança ela pode ser até um pouco rígida nesse sentido de apresentar essa sensibilidade, porque apresentar sensibilidade pode parecer apresentar uma fragilidade. Então o adulto precisa ter muita sensibilidade para perceber essa dificuldade e acessar a criança na sua sutileza. Se você percebe que existe um desajuste muito grande nos processos de sentir, se você não está conseguindo lidar com seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções, se você está muito afetado, né, e tomado pelas suas simpatias e antipatias, sem conseguir se colocar de fora um pouco dessa entrega emocional para você regular a si mesmo, é porque você provavelmente está precisando de ajuda. E aí é legal você procurar essa ajuda. A psicoterapia, a busca de um aconselhamento biográfico
coreográfico e o método Padovan de reorganização neurofuncional são alguns caminhos que podem contribuir para esse processo. Regular o sistema rítmico do corpo contribui para regular o sistema rítmico interno e perceber o seu próprio ritmo na vida e conseguir atuar de acordo com o que você pode oferecer para o mundo e não com o que você está sendo exigido desse mundo, que muitas vezes é tão cruel. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, eu queria que você marcasse aqui embaixo como que foi essa fase com você, marcando com uma hashtag Bela, se essa fase foi uma fase que você conseguiu acessar a beleza do mundo, ou hashtag Desafio, se essa fase foi uma fase desafiadora para você, se você teve que lidar com situações que não te trouxeram esse equilíbrio, que não te trouxeram esse respirar de expansão e contração. Um beijo e até a próxima!